Oi pessoal, tudo bem com vocês? Não podia deixar de gravar esse vídeo hoje, que hoje é Dia Nacional do Livro Infantil, dia de José Bento Renato Monteiro Lobato, o nosso conhecido Monteiro Lobato, que nasceu no dia 18 de abril. A história que eu vou contar hoje é a Reforma da Natureza. Essa história é uma história apropriada para crianças a partir dos 8 anos. E eu fiz uma adaptação para as crianças menores, que tudo a gente pode adaptar. Vou ler um resumo, porque não tem como a gente ler essa história toda. Vou falar um pouquinho do início para ir para a parte da Reforma da Mocha, que nós vamos ouvir hoje. A Reforma da Natureza, lançada em 1941, ano que acontece a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Este livro é considerado um dos mais originais de Monteiro Lobato, devido ao confronto armado que, entre 1939 e 1945, matou milhões de pessoas e destruiu cidades em terríveis bombardeios aéreos. Dona Benta e tia Anastácia são chamadas às pressas para a Conferência da Paz. Segundo o rei da Romênia, só aquelas duas criaturas simples e ao mesmo tempo sábias poderiam ensinar como governar os povos com justiça e bom senso. Todos partem para o velho continente arrasado pela estupidez dos homens, ou melhor, quase todos, pois Emília, sempre do contra, finca o pé e resolve ficar. Sozinha em casa, aproveita a chance para colocar em prática uma ideia antiga. Mal o grupo vira as costas e Emília convoca a sua amiga Ranzinha da Silva, do Rio de Janeiro, para acompanhá-la no seu audacioso projeto, que é de reformar cientificamente a natureza. Então, nós vamos passar, tem vários subtítulos, vou ler para vocês a Reforma da Mocha. Por muito tempo ficaram as duas conversando sobre as reformas e mais reformas, como estivessem debaixo da jabuticabeira, iam falando e comendo as deliciosas frutas. Em certo momento, Emília disse: esta jabuticabeira, por exemplo, não acho que é uma vergonha uma árvore desse tamanho dar frutinhas tão pequenas. E, no entanto, temos lá na horta um pé de abóbora que dá abóboras enormes em um pé que nem é pé de coisa nenhuma. Não passa de um talinho mole que se esborracha quando a gente pisa em cima. Vou mudar. Vou botar as jabuticabeiras no pé de abóbora e as abóboras na jabuticabeira. Mas isso que o Américo Pisca-Pisca fez, alegou a rã, e o sonho lhe abriu os olhos. É que o bobo foi dormir debaixo da jabuticabeira. E sabe para quê? Para que a fábula ficasse bem arranjadinha. O fabulista era um grande medroso. Queria fazer uma fábula que desse razão ao seu medo de mudar. Inventou essa história do sono do Américo debaixo da jabuticabeira. Já reformei essa fábula. Como? Fazendo que o Américo não dormisse debaixo de árvore nenhuma e o La Fontaine ficasse sem jeito de rematar a fábula. Deixei só um pedaço de fábula. Uma fábula inacabada, como aquela sinfonia famosa, e sem moralidade. Fábula sem moralidade é fábula imoral, disse a rã. É fábula rabicó, sem rabo, não presta. Não presta o seu nariz, respondeu Emília, e foi fazer as reformas. As abóboras ficaram muito sem jeito e desapontadas ao se verem penduradas
nos galhos daquela árvore enorme, e as jabuticabas danaram de ir para o chão, presa a uns talos molengos e sempre encostados à terra. O que lhes valeu foi serem envernizadas, do contrário, se sujavam de pó. Mesmo assim ficaram com cara de nojo, a suspirar de saudade dos antigos galhos. Aqui está, né, a Emília, a reforma. A jabuticabeira virou um pé de abóbora. E o pé de abóbora, a jabuticabeira. A rã assistia às mudanças e ia dando opiniões. As laranjas, disse ela, eu as faria crescer com uma faquinha dentro. Quantas vezes temos uma laranja na mão e não há faca perto? Muito melhor fazer as laranjas nascerem já descascadas, lembrou Emília. Para que casca? Só serve para sujar a mão de sumo. E assim foi feito. Todas as laranjas do pomar tiveram de ficar em pelo, muito envergonhadas com os gomos à mostra, e só nos galhos mais baixos. O chão encheu-se de tantas cascas que Rabicó se aproximou farejando. A ranzinha, que ainda não conhecia o famoso Marquês, regalou-se de olhá-lo. Como está gordinho e lustroso, Emília. É ainda Marquês? As laranjas em pelo e o Rabicó farejando as cascas. Que remédio, berrou Emília. Título é como apelido, quando agarra uma criatura não larga mais. Aqui nas vizinhanças temos um negro de 70 anos que tem o apelido de Tadinho. Sabe por quê? Porque quando nasceu, todos começaram a tratá-lo de coitadinho. Depois Tadinho e ficou Tadinho toda a vida. Um negrão daqueles. Mas você, Emília, parece que nem mais se lembra de que é marquesa, não? Às vezes me lembro, mas sem prazer nenhum. Que gosto ser marquesa de um marquês assim? Meu sonho, você sabe muito bem qual é. Sei, é ser mulher de um grande pirata para mandar no navio. Por que então não se casa com o Capitão Gancho? Que ideia! Exclamou Emília. Não há pirata que mais desmoralize a classe do que esse. Primeiro, não tinha um braço. Nem navio tem. A sua hiena dos mares virou beija-flor das ondas, como você bem sabe, e hoje é de Pedrinho. Eu queria casar-me com um daqueles grandes piratas do tempo do ouro no Peru. Aqueles que atacavam os galeões espanhóis em pleno mar, com facas atravessadas nos dentes. Ah, um chamado Morgan que me servia. Também já pensei no pirata submarino, mas desisti. Submarino me dá falta de ar. Rabicó apenas cheirou as cascas das laranjas e foi embora, porque só gostava de cascas com gomos dentro. E a vaca mocha? Perguntou Rã. Vai reformá-la também? Claro que sim, e já. Acompanha-me. Lá se foram as duas para o pastinho da mocha, que estava pachorrentamente mascando umas palhas de milho. Ficaram diante dela, de mãos à cintura, discutindo a reforma. Eu mudava o depósito de leite, disse Ranzinha. Punha torneirinhas nas tetas para evitar o que hoje acontece. Para tirar o leite, os vaqueiros apertam as tetas com as mãos sujíssimas. Uma porcaria! Com o sistema de torneiras, essas mãos não tocavam as tetas. Emília deu uma risada gostosa. Que bobagem! Bem se vê que você é menina do Rio de Janeiro, pois não sabe que a função das tetas é dar leite aos bezerros? Como pode um bezerrinho mamar em torneiras? Ensinávamos os bezerros a abrir as torneiras. Não, declarou Emília, muito complicado. Na mocha quero umas reformas úteis,
para ela mesma e não para as criaturas que a exploram. Vou pôr a cauda da moxa bem no meio da costela, porque assim, como está, só alcança metade do corpo. Como pode a coitada espantar as moscas que lhe sentam no pescoço se o espanador só chega às costelas? Tudo errado, tudo errado. E plantou a cauda da moxa no meio das costas, de modo que pudesse espantar as moscas do corpo inteiro, norte, sul, leste e oeste. E passou as tetas para os lados, metade à esquerda, metade à direita. Assim podemos tirar leite de um lado, enquanto o bezerrinho mama do outro. Reforma não é brincadeira, precisa ciência. Ótimo, concordou a rã. E podemos botar torneirinhas nas tetas do lado direito, para o serviço dos leiteiros. As do lado esquerdo ficam como são, para o uso dos bezerrinhos. Emília aprovou a ideia. Depois passaram a considerar os chifres. Toda vaca de respeito tem chifres, disse Emília. Menos esta coitada que é moxa. Vou dar-lhe chifres compridos, mas sem ponta aguda. A rã lembrou que os esgrimistas usam floretes com um chumaço na ponta. Podiam dar à moxa 2 chifres pontudos, mas com chumaços na ponta. Emília aperfeiçoou imediatamente a ideia. Em vez de chumaço, rã, podemos espetar 2 nas pontas uma bola de borracha maciça. Uma bola tirável, isto é, que possa ser tirada de noite. Para quê? Para que ela possa defender-se de algum ataque noturno. Os chifres são a única defesa dela, coitada. Mas que perigos noturnos há por aqui? Os das onças, minha cara. Tio Barnabé diz que uma antepassada desta moxa foi comida por uma onça. De dia, a moxa pode usar a bola, porque as onças só atacam durante a noite. E a moxa foi armada de 2 esplêndidos chifres elegantemente retorcidos como saca-rolhas, com 2 bolas maciças na ponta, bolas tiráveis. O pelo da vaca também sofreu reforma, ficou macio como pelúcia e furta cor. Essa é a moxa depois que Emília transformou. O rabo no meio das costas, as torneirinhas, os chifres, bolas nos chifres. Estavam ocupadas na reforma da moxa quando passou por cima delas uma linda borboleta azul. E o restante da história fica para uma próxima oportunidade, que as 2, Emília e a rãzinha, saíram atrás da borboleta. Será que reforma iriam fazer na borboleta? Então essa é parte, da história, A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato, ilustrações de Paulo Borges. Um beijo e fiquem com Deus.